Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um tema fascinante e útil, que é como a alimentação e as bebidas podem ajudar a reduzir as dores articulares ou, em alguns casos, até mesmo piorá-las. Vamos imaginar as nossas articulações como se fosse a dobradiça de uma porta. Se essa dobradiça está enferrujada, você colocaria um ácido nela para causar mais ferrugem? Claro que não, né? Você usaria o quê? Um lubrificante, certo? Dessa mesma forma, alguns alimentos agem como ferrugem nas nossas articulações, enquanto outros agem como lubrificantes. Algumas bebidas podem aumentar a inflamação no corpo devido aos seus ingredientes e sobre os efeitos que causam sobre o organismo. As bebidas doces, como refrigerantes, sucos industrializados e os energéticos, contêm açúcares e adoçantes, que podem levar a um aumento dos níveis de insulina no sangue. Isso pode ativar processos inflamatórios no nosso corpo. Bebidas com pH ácido, como refrigerantes, algumas bebidas energéticas, podem ter um impacto negativo sobre os nossos ossos e articulações. Isso ocorre porque essas bebidas ácidas afetam o equilíbrio do chamado pH e contribuem para problemas da saúde óssea e articular. Quando nós bebemos alguma bebida com pH ácido, o nosso corpo pode precisar de neutralizar esse excesso de acidez. Para fazer isso, ele usa materiais alcalinos, como o cálcio, que é encontrado em reserva dos nossos ossos. Então, isso pode levar à perda de cálcio dos ossos, levando ao enfraquecimento ao longo do tempo, chamada de osteoporose. Além disso, o aumento da acidez no corpo pode desencadear processos inflamatórios. A inflamação crônica está ligada a muitas condições de saúde, incluindo problemas articulares, como as artrites. Ou seja, consumir regularmente bebidas ácidas pode contribuir para a perda de minerais dos ossos, enfraquecendo e causando aumento do risco de inflamações nas articulações. É muito importante considerar a moderação ao escolher bebidas mais saudáveis, como água, chá de ervas e sucos naturais, para proteger a saúde dos seus ossos e articulações. Quando nós consumimos alguns alimentos ricos em açúcares, como doce, suco ou refrigerante, o nosso corpo converte esse açúcar em glicose, que é usada como energia pelas células. O consumo excessivo de açúcar pode levar a picos rápidos no nível de glicose no sangue. Isso faz com que o nosso corpo, através do pâncreas, libere um hormônio chamado de insulina, que é um hormônio que ajuda a regular esses níveis de glicose. O problema surge quando isso acontece de forma repetida, devido a uma dieta rica em açúcar. Com o tempo, as células podem se tornar menos sensíveis à insulina, levando a uma condição que é chamada de resistência insulínica. Vamos imaginar que o seu corpo é como uma equipe de trabalhadores que precisa de energia para fazer suas tarefas. A insulina é como se fosse um mensageiro que ajuda a levar essa energia, que é a glicose, para dentro das células, onde ela é utilizada. Quando comemos muito açúcar e outros alimentos doces e carboidratos, o corpo produz mais insulina para poder administrar essa glicose extra. Porém, quando isso acontece muitas vezes, as células podem começar a ignorar esse mensageiro. É como se elas não estivessem ouvindo, elas falassem, olha, não quero mais esse açúcar. Então isso é chamado de resistência à insulina. Quando essas células não conseguem usar a glicose, o corpo então começa a sentir que não tem energia suficiente. E ele começa a fazer algo parecido como soar um alarme. Esse alarme são as citocinas, que são pequenas moléculas que mandam mensagens para o sistema de defesa do nosso corpo. Essas citocinas podem causar problemas quando elas estão muito acionadas. Podem acordar as células de defesa do corpo, chamadas aí de células imunológicas, como os glóbulos brancos, por exemplo. Então essas células podem começar a causar inflamações no corpo, que é como se fosse uma briga interna. Essa inflamação extra causa dores, vermelhidão, inchaço em várias regiões do corpo. É quando acontece quando você se machuca e aquela região onde machucou fica vermelho, dolorido. Só que nesse caso é uma inflamação que está acontecendo dentro do seu próprio corpo e não necessariamente com algum tipo de pancada, lesão, corte. Essa inflamação causada pela resistência à insulina está ligada, então, ao aumento na produção dessas substâncias chamadas de citocinas, que são proteínas que desempenham um papel na resposta do sistema imunológico. Muitas doenças são chamadas de doenças autoimunes ou doenças inflamatórias, têm esse exato mecanismo. E essas citocinas podem ativar as vias inflamatórias do nosso corpo. Além disso, a glicose em excesso pode reagir com proteínas e com gorduras, resultando na formação de uma substância chamadas
produtos finais de glicação avançada, que também estão associados com a inflamação e com a morte e envelhecimento das células. Agora eu quero deixar um alerta para você sobre os adoçantes. Muitas pessoas acreditam que usar adoçantes impede que esses problemas aconteçam. Os adoçantes são substâncias que possuem sabor doce. Eles fornecem esse sabor doce para os alimentos, não contendo necessariamente a molécula do açúcar. Apesar de não possuírem açúcar na sua composição, os estudos mostram que alguns tipos de adoçantes artificiais podem afetar a liberação da insulina no corpo. Porque quando nós ingerimos alguma coisa que ativa o sabor doce na língua, como os alimentos ou bebidas adoçadas, o corpo começa a se preparar para receber a glicose. Isso acontece porque o sabor doce é normalmente associado com alimentos ricos em calorias, que fornecem energia para o corpo. Então, mesmo que seja por meio de um adoçante, quando esse sabor doce é detectado nas papilas da língua, na boca, o corpo começa a aumentar a produção de insulina, mesmo que não haja glicose para ser processada. Isso pode ser muito problemático quando se trata de adoçantes artificiais, porque eles não contêm calorias nem glicose para acompanhar esse sabor doce e a liberação da insulina sem a presença de glicose pode causar uma confusão no corpo. Para você ter ideia, a própria Organização Mundial de Saúde ela recomendou a suspensão do uso de adoçante recentemente, devido a estudos que foram apresentados mostrando que ele pode até mesmo causar diabetes. Então o adoçante ele não é tão seguro como se imaginava anteriormente. Com o passar do tempo, esse mecanismo que eu expliquei para vocês podem contribuir para aumentar a resistência insulínica, da mesma maneira que ocorre quando consumimos o açúcar. Então, adoçante e açúcar, ambos levam ao aumento da insulina, a insulina leva ao aumento da inflamação, e isso pode fazer com que haja tanto a resistência insulínica quanto o desenvolvimento de diabetes. Os sucos de frutas são um caso à parte. Eles têm um sabor gostoso, são ricos em vitaminas, antioxidantes, mas é importante entender que o consumo de suco de frutas em excesso também pode ter impacto na inflamação do corpo. O suco de fruta natural contém açúcares chamados de frutose. Quando você bebe um suco de frutas, você está ingerindo uma quantidade concentrada em frutose, sem a fibra natural que está presente na fruta inteira. Isso ocorre principalmente em sucos coados. A falta dessa fibra que ficou na peneira pode fazer com que a frutose seja absorvida mais rapidamente. Isso pode levar a picos no nível de glicose no sangue. Esses picos de glicose aumentam a liberação da insulina, que, como foi mencionado anteriormente, está ligado ao aumento de processos inflamatórios no nosso corpo. Então, o suco de frutas, nós temos que ter muito cuidado. O consumo deles pode fazer com que o nosso corpo inflame, até mais do que no consumo da glicose pura. Além disso, o excesso de açúcar, mesmo que seja da fruta, pode aumentar também a resistência insulínica ao longo do tempo, fazendo que ocorra um aumento do risco de inflamações crônicas como as artrites. Por isso é aconselhável consumir suco de fruta com moderação e, se puder escolher, prefira comer frutas inteiras, que contêm as fibras que ajudam a regular e diminuir a absorção desse açúcar. Se você optar por beber suco de frutas, faça diluição com água, misture com vegetais, você pode bater com, por exemplo, uma couve-flor, um brócolis, uma couve, e isso vai diminuir a velocidade da absorção de açúcar desse suco. Evite a ingestão de bebidas que contenham açúcares e adoçantes, ainda que sejam de origem natural, para que você não tenha insulina alta demais e cause esses problemas de inflamação e dores no seu corpo. Uma outra observação sobre bebidas é com relação ao álcool. O álcool também pode contribuir para a inflamação. O consumo de bebidas alcoólicas pode prejudicar o revestimento do intestino e causar uma condição que é chamada de intestino permeável. O termo em inglês seria leaky gut, que nós encontramos em algumas publicações. Isso permite que toxinas que deveriam ficar dentro do intestino passem para a corrente sanguínea e desencadeiem respostas inflamatórias no nosso corpo. Vamos imaginar que as articulações são como as dobradiças de uma porta novamente. E essas dobradiças permitem que os nossos ossos se movam sem problemas. Quando nós bebemos álcool, isso pode afetar essas dobradiças, ou seja, pode desgastar essas articulações. O álcool pode causar inflamação nas articulações de algumas maneiras. A primeira delas, o álcool irrita as células do nosso corpo, incluindo as células da cartilagem. Isso pode fazer com que essas células liberem substâncias que são aquelas citocinas inflamatórias, que são os mensageiros de emergência do corpo.
Quando essas citocinas estão aumentadas em quantidade, elas vão ativar processos inflamatórios. Além disso, o álcool pode prejudicar o revestimento dessas articulações, que é a cartilagem. Essa cartilagem ela ajuda o osso a deslizar um contra o outro durante o movimento. E com a presença de álcool, faz com que essas cartilagens se desgastem com mais velocidade, o que pode levar a artroses, desgastes, dores e inflamações. Você pode imaginar agora que é como se o intestino fosse um muro de proteção no seu corpo. Ele serve para impedir que coisas ruins entrem na corrente sanguínea, como bactérias, vírus, fungos e pedaços não digeridos da comida. Quando existem lesões nesse muro, ou seja, existem buracos nesse muro, é como se ele ficasse com poros, com buracos, que permitem que coisas indesejadas passem através dele. E isso é o que nós temos o mecanismo que é o intestino permeável ou leaky gut. Quando o intestino fica mais permeável, essas partículas podem passar do intestino para a corrente sanguínea. E isso vai desencadear uma resposta no sistema imunológico, como se ele estivesse num alerta máximo. O sistema imunológico começa a liberar substâncias inflamatórias para combater essas partículas estranhas. Com relação às artrites, elas são condições nas quais as articulações podem ficar inflamadas e doloridas. Algumas pesquisas mostram que o intestino permeável pode estar ligado a essas artrites, especialmente quando são causadas da maneira que é chamada de autoimune, que é quando o próprio organismo estimula a ativação das células de defesa do próprio corpo. A permeabilidade do intestino faz com que essas substâncias inflamatórias entrem na corrente sanguínea e viajem até as articulações, onde podem causar inflamações. Além disso, algumas dessas partículas que vazam do intestino para a circulação podem ser parecidas com as células da articulação. O sistema imunológico, então, fica confuso e começa a atacar tanto essas partículas que vazaram do intestino, quanto as células das próprias articulações, levando à inflamação e à dor. Além disso, tudo que eu já falei até agora, o álcool também pode interferir com o sistema imunológico, que é responsável por proteger o corpo contra invasores, como bactérias e vírus. Quando o sistema imunológico é afetado pelo álcool, ele pode se tornar mais ativo, causando assim inflamações nas articulações. Agora eu quero falar para você sobre as bebidas que são ricas em cafeína, como o café e algumas bebidas energéticas. Essas bebidas podem aumentar os níveis de cortisol, que é um hormônio responsável pelo estresse. Isso pode levar a um estado de inflamação crônica, principalmente se os níveis de cortisol ficarem elevados por um longo tempo. O leite de vaca e os seus derivados, como queijo, iogurte, sorvete, manteiga, são alimentos que muitas pessoas gostam. Só que para algumas pessoas, principalmente aquelas que possuem artrites ou uma tendência à inflamação das articulações, esses alimentos podem causar alguns problemas. O leite de vaca contém uma proteína que é chamada de caseína, e algumas pessoas podem ter dificuldade em digerir essa proteína completamente. Quando isso acontece, as proteínas não digeridas podem passar pelo intestino e entrar na corrente sanguínea. Isso pode ser percebido pelo sistema imunológico como se fosse uma ameaça. O sistema imunológico pode então reagir produzindo e liberando substâncias inflamatórias para combater essas proteínas que não foram digeridas. E essas substâncias que foram então produzidas para combater essas proteínas vão viajar pelo corpo através da corrente sanguínea, chegando até as articulações. Quando elas chegam nas articulações, elas se ligam e tentam combater as células do próprio organismo, causando assim dores e inflamações. É importante mencionar ainda que a relação entre o consumo de leite de vaca e a inflamação das articulações varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem tolerar o uso de laticínio sem problemas, enquanto outras podem sentir dores fortes, mesmo com consumo muito pequeno. Se você sentir ou suspeitar que o consumo de derivado de leite está causando dores nas suas articulações, pode ser interessante fazer uma dieta sem derivado de leite por algum tempo e observar se os seus sintomas melhoram. É importante também evitar alimentos processados, açúcares, gorduras trans como aquelas de origem vegetal, óleo de soja, óleo de canola, margarina. Eles são como areias que deixam essa dobradiça mais difícil de se locomover. Por outro lado, existem alimentos que são amigos das articulações. Nós podemos citar, por exemplo, os peixes, que são ricos em ômega 3, as frutas vermelhas, o azeite de oliva, a cúrcuma e alguns tipos de chá, que são como um óleo para que essas nossas dobradiças naturais se movimentem sem as dores.
Bom, essas foram algumas dicas para cuidar melhor da sua alimentação, evitando ingerir aquelas que aumentam o desgaste e pioram as suas dores. Sugiro que você assista quantas vezes achar necessário. Retire os agentes inflamatórios e veja que, aos poucos, as suas dores irão reduzindo progressivamente. Quero contar, para finalizar, um caso da dona Maria José, que eu atendi recentemente na consulta de retorno. Ela sofria de artrite há muitos anos, tomava vários anti-inflamatórios que causavam dores no seu estômago. Com frequência, ela ia até o setor de emergência do hospital, onde aplicavam corticoides, que deixava ela inchada, com vários efeitos colaterais. A pressão dela subia toda vez que ela tomava esse corticoide. E ela sentia que essas dores, elas vinham desde o momento que ela acordava. Sempre me dizia que não conseguia nem dormir direito, porque ela não tinha posição na cama. Isso estava causando muita irritabilidade, alterações do humor, e não era imaginável ela fazer nenhum tipo de atividade física. Na primeira consulta, ela me falou que não conseguia fazer nenhum exercício. A família já estava achando que era tudo até psicológico, já tinha rodado vários profissionais e não estava conseguindo ter uma resposta, mesmo usando remédios muito fortes. Depois que ela começou a seguir essas orientações, corrigiu a alimentação, tudo mudou. O resultado: hoje ela está sem dores, não utiliza mais nenhum remédio e consegue fazer a caminhada 3 vezes por semana. Que tal você seguir o exemplo da Dona Maria? Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte. E, só lembrando, é sempre melhor o feito do que o perfeito.